Hoje a matéria é rápida, tá, gente? A aula vai ser light. Hoje é bem rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Nossa, última aula do ano, última aula do semestre. Nós vamos falar de fundamentos de termodinâmica, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre as leis dos gases ideais, que afirma aí que o volume e a pressão de um gás ideal tem uma relação de proporcionalidade inversa, né? Isso significa que se as partículas do gás têm um volume maior para se movimentar, elas estarão mais distribuídas e, consequentemente, vai ter menos colisões com as paredes do recipiente. E assim nós vamos ter uma pressão mais baixa. E vice-versa. Isso pode ser descrito através de uma relação matemática que a gente fala que pressão é igual a volume vezes uma constante, tá? O que é essa constante no nosso caso? A nossa constante no nosso caso é temperatura, tá? Então, quando a gente muda essa temperatura, a gente vai mudar a nossa pressão e nosso volume aí, tá? Então, a nossa fórmula aí com a nossa constante de temperatura, ela fica pressão vezes volume, vezes igual ao número de moléculas, vezes uma constante, vezes a temperatura. Essa constante T, ela é chamada constante de Boltzmann. Porém, que essa constante de Boltzmann, o cálculo o valor dela é 1,38 vezes 10 a menos 3 joules por Kelvin. Bom, tanto esta fórmula, mas a gente vai utilizar para ficar mais fácil uma constante R que é em mol, tá? A gente sabe que um mol é 6 vezes 10 a 23 partículas e a gente consegue fazer uma associação melhor utilizando uma situação aí que é nosso R. Então, esse R constante nosso aqui, ele vai ser em mol e ele vai ser 8,3 joules por mol K, tá? Então, é mais fácil para a gente utilizar esta fórmula aqui para não ficar números tão gigantes como tem essa constante aí de Boltzmann. Uma coisa muito importante, gente, em fundamentos de termodinâmica, nessa fórmula que a gente vai usar, nessa primeira lei dos gases aí, é o que seguinte: toda vez que vocês forem trabalhar com temperatura agora, vocês vão ter que trabalhar em Kelvin, tá? Não pode ser trabalhado em graus Celsius, não pode ser trabalhado em, em outras medidas, sempre em Kelvin. Então, se tiver em outras medidas, aí transforme sempre em Kelvin, tá? Senão vai dar um erro muito grande aí na fórmula de vocês. Só para a gente começar a entender aí como funciona aí essa nossa lei dos gases aí, mostrar que a temperatura varia conforme a pressão, a gente vai falar o seguinte: ele pede para encontrar a pressão de um mol de gás ideal. Lembrando que a gente sabe, gente, que nenhum gás é ideal, tá? Porém, como a gente está trabalhando aí sempre nos nossos sistemas aí, tudo como ideal, sem atrito, sem nada que tenha de diferente, então a gente vai considerar gases ideais. Então, ele fala, encontre a pressão de 1 mol de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius, aprisionado em um recipiente de metro cúbico. Então, ele deu para a gente aí. Cadê? Vamos lá, a gente tem pressão vezes volume é igual ao nosso número de mols vezes ao número de partículas, de moléculas, né, vezes a nossa constante R, que é 8,3, vezes
a nossa temperatura. Então, vamos ver o que a gente tem aí. Pressão ele pediu, a gente não tem. Volume ele deu 0,1 metro cúbico. Meu N ele deu, opa, é um N, 0,1 mol. Opa, começou errado, vai errado. Peraí, vamos apagar. Alguma coisa ficou lá. N é igual a 1 mol. Deixa eu só ver, tem alguém que entrou na sala. Só um minuto, pessoal. Eu sei, mas se abrir para mim... Então, 1 mol. E ele tem a temperatura que ele me deu em 27 graus Celsius. Bom, eu já sei que eu não posso trabalhar em graus Celsius, né, gente? Como a gente converte isso aqui? Hã? Lembram que a gente aprendeu a fazer conversão? Como que eu vou converter aí em temperatura em Kelvin? Pessoal, tem alguém aí? Is there anybody here? Bom, pessoal, vamos responder. Se não dá aula curta, vai virar uma aula longa. Como que eu faço para transformar Kelvin em graus Celsius em Kelvin? Era somar mais 273,15? Exatamente. Só que a gente não usa o 15, a gente vai só usar o 273. Então é a temperatura em Celsius, né? Mais 273. Então, minha temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273, que isso vai dar 300 Kelvin. Bom, agora que eu tenho todos os meus dados aí, é só eu colocar na fórmula, né? A pressão eu não tenho, o volume é 0,1, meu N é 1 mol de gás, eu tenho meu R, deixa eu só pôr meu R aqui, é 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Então isso aqui é 8,3, que é meu R, vezes a minha temperatura, que é 300. Isolando P aí, vai ficar 1 vezes 8,3, ou é hoje o dia, vezes 300 dividido por 0,1. Minha pressão, então, vai ser... Abre o calculador aqui. 1 vezes 0,83 vezes 300 dividido por 0,1. Isso aí vai dar 2.490 Pascal. Confiram as contas aí comigo, gente. É isso? Bateu aí? Vezes 0,83 vezes 300 dividido por 0,1. 2.490 Pascal. Bom, então eu consigo achar, através da quantidade de gás, de moléculas de gás dentro de um recipiente, se eu tenho o volume dele, eu consigo achar a pressão que está agindo sobre isso. Bom, como nós já vimos nesses práticos aí, como a gente analisou, fica mais fácil a gente entender
O que é uma máquina térmica? O que é uma máquina térmica, gente? Uma máquina que transforma calor em trabalho. Movimento. Exatamente, uma máquina que transforma calor em trabalho. E qual o tipo de calor? Qualquer um, tá? Pode falar quem estava falando, desculpa, cortei. Quem que estava falando da máquina a vapor? Era eu, professor, mas não era nada, não. Você, Ederson. Ah, isso aí. Ela transforma o calor em trabalho. Ou seja, um motor a combustão, ele vai transformar o calor em trabalho. Ele faz a explosão, solta o gás e transforma isso em trabalho, não é isso? Na internet tem uma. Eu andei pesquisando aquelas máquinas Stirling, uma coisa assim, Stirling. É bem interessante o funcionamento dela. Esses eu não vi. Bem, bem Né? interessante. Eu vou mandar depois para você. Manda no grupo. Manda que é legal. Então, tudo se reduz ao seguinte, gente. O que vai acontecer? A gente tem um determinado vapor dentro do nosso recipiente, um determinado volume desse recipiente. Nós vamos aumentar essa temperatura e a hora que ele aumentar essa temperatura, esse volume vai expandir e vai fazer funcionar, certo? Então, a gente fala que nessas máquinas, o volume vai depender diretamente da nossa temperatura, tá? Porque todos os nossos outros, as outras condições aí, elas são constantes, tá? Então, meu R é constante, meu N é a quantidade de moléculas, não vai mudar, o P vai ser a pressão constante e a temperatura vai variar. E se eu variar a minha temperatura, eu vou variar o meu volume, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura do gás aí, ele vai expandir e a gente vai aumentar a temperatura, a pressão do sistema, fazendo esse pistão funcionar. Porém, o que acontece é o seguinte: para ela realizar esse trabalho, não é só eu aumentar a temperatura. Esse mecanismo aí, ele precisa voltar ao estado inicial dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu aumento a temperatura e aí ele vai ter que emitir e expelir esse gás, tá? Ele vai se expandir, né? E ele vai ter que resfriar esse gás depois para ele voltar no estado normal dele. E aí ele vai retrair de novo. Então, eu aumento a temperatura, ele vai expandir o gás. Eu tenho que diminuir essa temperatura, ele vai retrair o gás. E aí tem um ciclo que funciona esse nosso pistão aí. Então, sempre tem que aumentar e diminuir essa temperatura. Só um segundo, pessoal. Tá. Vai aumentar e diminuir essa temperatura, tá? Então, vamos lá. A gente pode dizer o seguinte, que o nosso trabalho, como a gente vai ter um ciclo aí, tá? A gente vai dizer que o nosso trabalho, que a gente já sabe, é a nossa força vezes distância, não é isso? Bom, a nossa força aqui é a nossa pressão vezes a área que eu estou tendo vezes a distância, tá? Ou seja, essa área vezes distância é meu volume, tá? E vezes a pressão que eu estou interno lá, que é a força que eu estou atuando lá dentro. Então, eu tenho minha pressão vezes a minha variação de volume, vai achar a quantidade de trabalho. Então, se eu tiver meu volume inicial, meu volume final e uma determinada pressão, eu consigo saber quanto de trabalho essa máquina vai utilizar. Outro exemplo, ó, um gás é aquecido de modo que sua pressão se torna
2 atm. Então, eu tenho que um gás ele é aquecido e que a pressão foi para 2 atm. Nesse período, um pistão de 0,1 metros de raio move-se a 2 metros ao longo do cilindro, que contém gás. E ele fala para você calcular o trabalho. Bom, qual que é a fórmula do trabalho, então, gente? Pressão vezes a variação de volume, não é isso? Bom, ele fala que a minha pressão, eu tenho, que é 2 atm. Ele me dá também o raio de 0,1 metros. E ele fala que ele se move ao longo de um cilindro que contém gás, ou seja, eu tenho um cilindro redondo e ele tem 0,2 metros de altura. Então, eu vou falar aí que eu tenho meu D 0,2 metros. Ok, bom. Primeira coisa que eu preciso achar aqui, minha variação de volume. Então, meu ΔV vai ser o quê? A minha área vezes a distância, ou a altura. A distância está percorrendo esse gás. ΔV é igual a πr quadrado vezes D. Então, essa minha variação vai ser π vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,2. Vamos fazer essa conta aí. Opa, cadê minha calculadora? Opa. Π vezes 0,1 ao quadrado. Vamos fazendo junto aí para conferir, gente. Vezes 0,2. Isso vai dar ΔV igual a 6,28 vezes 10 a menos 3. Ou 0,00628. Bom, achei meu ΔV. Agora é só jogar na fórmula, pessoal. Hã? Vamos, pessoal. Aula, vamos. Janta é depois. E aí, pessoal, só jogar agora na fórmula? Sim ou não? Eu acredito que sim. Tá. Bom, tem uma situação Não aqui. tem pressão, velho. Tem uma questão aqui, porque é o seguinte, ele me deu a pressão em ATM. E eu tenho que trabalhar ela em quê? Em Pascal. Então, eu tenho que um ATM 10 a quinta, né? Então, eu vou ter que, meu Pascal, minha pressão aqui, vou pôr ela aqui embaixo. P é igual a 2 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? É 1 vezes 10 a quinta Pascal, é 1 Pascal. Se eu tenho 2 ATM, é 1 ATM. Se eu tenho 2 ATM, 2 vezes 10 a quinta Pascal. Agora sim, estamos prontos, só substituir na fórmula para a gente achar qual vai ser o trabalho executado por essa máquina. A minha pressão lá vai ser de 2 vezes 10 a quinta Pascal. Ah, não põe Pascal não, senão vai ficar complicado. 2 vezes 10 a quinta vezes 6,28 vezes 10 a menos 3. Então, meu trabalho realizado aí vai ser faz as contas aí.
Vezes 2 expoente à quinta. 1.256,6 joules. Então, esse é o trabalho que vai ser realizado por essa máquina aqui nessas condições de 2 atm de pressão, com um raio aí de pistão de 0,1, que ele se move 2 metros, 0,2 metros para cima, tá? Bom, pessoal, até aqui tudo bem? Ok. Tudo tranquilo? Então a gente viu aí, ó, que a gente consegue achar nossa pressão através de volume e temperatura, que nós temos lá nossas constantes, tá? É por quantidade de gás, por quantidade de mol, de moléculas de gás que está lá dentro. E através da nossa temperatura, aumentando a nossa temperatura, a gente consegue aumentar a nossa pressão. E a gente descobriu também que se a gente tiver uma pressão e uma variação de volume, ou seja, o volume tem que aumentar e diminuir, tá? Nesse caso aqui nós só tivemos aquecimento, então ele só aumentou. A gente consegue determinar qual o trabalho que vai ser executado por essa máquina. Quanto de trabalho ela vai dispensar aí com essa pressão e esse volume que a gente tem dentro desse cilindro, tá? Bom, então é o seguinte, quando a gente vai descrever uma máquina térmica, o sistema vai receber um calor de um reservatório térmico quente, tá? Que a gente chama de QQ, ou Q quente, que é o calor resultante da queima do combustível, por exemplo. Então, tipo no pistão de um veículo lá, você tem a ignição, entra o combustível, sai a faísca da vela, explode, forma todo aquele gás, então tem uma alta temperatura de gás, e daí o que acontece? Ele posteriormente vai desenvolver um calor QF, que é um calor frio, para um reservatório térmico frio, como o ambiente aí em volta das máquinas, tá? Então ele esquentou e ele vai sair pelo escape do carro, lógico. Você vai falar assim, mas até sai quentinha a fumaça, ela sai, mas com uma temperatura muito mais baixa do que ele está no nosso sistema. Então nós temos o quente e o frio. Essa aqui é a nossa segunda lei de termodinâmica aí, para achar o trabalho. Então a gente vai falar que a gente tem o nosso Q quente menos nosso Q frio, que vai ser o nosso trabalho. Com essa situação aí, que eu sei que tem uma parte quente, uma parte fria que sai desse meu trabalho, eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar a minha equação e achar qual que é a eficiência que essa máquina tem mediante a esse trabalho executado na nossa máquina, tá? Então eu tenho lá que nosso trabalho é Q quente menos Q frio, que a gente falou aqui em cima, dividido por o nosso Q quente, ou seja, o nosso trabalho dividido por o Q quente é a nossa eficiência. Se a gente substituir na fórmula lá, a gente vai ter as fórmulas aí que E de eficiência, né? Se E de eficiência, vai ser 1 menos o Q frio dividido pelo Q quente. Aí você consegue achar qual a eficiência que essa máquina tem com o vapor que ela está queimando. Vamos a mais um exemplo. Dúvidas, pessoal, até agora? Tranquilo. A aula vai acabar rapidinho. Bom, eu vou dar tempo para vocês fazerem exercício depois. Vocês vão quebrar a cabeça fazendo exercício. Então ele fala o seguinte: uma máquina térmica recebe 20 mil joules, tá, de um reservatório térmico, onde se realiza queima de gás natural, e ele vai devolver 12 mil joules ao meio ambiente, tá? Então eu tenho lá, com certeza, o Q quente e um Q frio. Um vai ser
a 20 mil joules, que ele fala que ele recebe 20 mil joules, então é o Q quente. E ele recebe 12, ele realiza a queima do gás e devolve 12 mil joules ao meio ambiente, em forma de calor. Ele fala para você encontrar o trabalho realizado pela máquina e a eficiência que ela tem. Então, vamos lá. Primeira coisa, o trabalho dela vai ser... Qual que é o trabalho? Que quente menos que frio, não é isso? Eita. Então, eu tenho aqui meu trabalho. Vai ser meu Q quente, que é 20 mil. Menos meu Q frio, que é 12 mil. Então, opa, isso aqui vai aparecer outra letra. Eu tenho meu trabalho. Vai ser 8 mil joules, né? Bom, agora ele quer saber qual a eficiência dessa máquina. Então vamos ver a eficiência que ela está tendo aí. Se ela deu 20 mil com 12 mil que ela devolveu de calor, a eficiência vai ser 1 menos Q frio sobre Q quente. Então minha eficiência vai ser 1 menos o 12 mil dividido por 20 mil. Então, essa minha eficiência aí vai ser 1 menos 0,12 por 2, 6. 0,6. Então, isso aqui, minha eficiência vai ser de 0,4. Ou 40% de eficiência, tá? É uma eficiência alta? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? 40% é uma eficiência alta? Não. Não. Geralmente, pessoal, motores ou máquinas térmicas, eles não têm uma eficiência alta, tá? Ele tem uma eficiência que geralmente tem uma perda grande. Por quê? Porque você está pondo um calor e está devolvendo ainda um bom calor aí quando ela sai. Então, essas máquinas não têm eficiência muito grande, tá? Nossa, já está acabando a aula? Gente, está acabando a aula. É que hoje a matéria é bem curtinha, ela é bem rápida, tá? Para a gente falar aí da nossa máquina térmica, então ele fala o seguinte: você é um engenheiro, você foi contratado para dar consultoria a uma indústria que trabalha com máquinas térmicas. Bom, para propor soluções ao cliente, você vai precisar estudar as máquinas na planta, ou seja, você vai ter que dar uma olhada na planta delas e depois ir em loco lá. Uma delas contém 10 mols de gás que pode ser aproximado por ideal, ou seja, a gente está falando que é gás ideal de novo. Em uma determinada fase do ciclo, o gás se expande lentamente a uma temperatura constante de 27 graus Celsius e a pressão se reduz a 20 mil Pascal até 19 mil Pascal. Ele quer saber como você vai fazer para determinar quanto gás foi expandido. Antes da gente fazer esse exercício, que aí a gente só vai jogar volume aí, que é uma coisa mais, um exercício, ele parece ser complexo, mas ele não é. Quando a gente falou dessa fórmula aqui, a eficiência, gente, nós, para maior eficiência que vocês precisarem de achar, tá? Vocês vão utilizar a fórmula 1 menos
temperatura fria dividido por temperatura quente, tá? Ele é a mesma situação que a gente está falando aqui, só que aqui a gente está falando de quantidade de calor, tá? E aqui a gente está falando de temperatura, que é, é a Kaufman, acho que que fez essa situação. Então, a maior eficiência de uma máquina se vocês precisarem, vocês têm que achar pela temperatura da máquina, tá? Da temperatura mais fria, temperatura mais quente. Não adianta ser a quantidade de calor. Então, pela temperatura, você acha a maior eficiência que pode acontecer nessa máquina, ok? Isso é só um enunciado, porque tem lá na post de vocês, eu não coloquei, então tinha que constar aqui para vocês. É outra fórmula que a gente usa aí. Bom, voltando à nossa máquina aí. Como que a gente faz para achar isso, gente? Então, vamos primeiro ver o que ele deu para a gente. Ele deu o seguinte. Ele falou que nessa máquina tem 10 mols de gás. Então, com certeza, a N ele me deu 10 mols. Que ele pode se aproximar de alguma coisa ideal. E ele fala que em determinada fase do ciclo, o gás começa a se expandir lentamente a uma temperatura de 27 graus. Então, eu tenho uma temperatura de 27 graus. É quando ele começa a se expandir. E a pressão começa a reduzir de 20 mil. Opa, tá certo. Então, a pressão inicial era 20 mil. E ele vai chegar numa pressão final para 19 mil. E ele quer saber como você determina o gás que foi expandido dentro dessa minha máquina aí. Bom, gente, se ele me deu mol, deu temperatura, deu as pressões, é só eu fazer a minha formulinha lá, né? PV igual a N vezes R vezes T. Tenho tudo, tá? Só que acontece, ele está pedindo para mim o volume ou a variação desse volume, né? Então ele quer uma variação desse volume. Então eu vou precisar achar esse volume inicial e volume final para me achar essa variação do volume. Então, se eu isolar V aqui, eu vou ter meu N vezes R vezes T dividido por P. Ok? Então vamos lá. Vamos começar. Meu V inicial, ou o volume inicial do processo. Eu tenho 10 mols, 8,3 joules por mol vezes Pascal, por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura que tem que ser em Kelvin, que a gente já calculou, vai ser 300 também aqui. 300. Tudo isso dividido por uma pressão de 20 mil. É o nosso volume inicial. A gente precisa saber quanto essa máquina estava quando começou todo esse processo. Então, V inicial é igual a, contas aí, 10 vezes 8,3 vezes 300. 10 vezes 8,3 vezes 300. Tudo isso dividido por 20 mil. O meu volume inicial aqui nas minhas contas deu 1,245 metros cúbicos. Esse era o volume que eu tinha nesse recipiente a hora que iniciou todo esse processo. Daí ele fala o seguinte, que o gás se expandiu lentamente a uma temperatura de 27 graus e a pressão saiu de 20 mil para 19 mil. Então, meu V final, o número de mols continua, a minha constante R continua, a minha temperatura continua, e o que muda aqui é a minha pressão, que baixou para 19 mil.
Então, meu volume final vai ser 10 vezes 8 ponto. Opa, não pegou aqui. 10 vezes 8,3 vezes 300. Tudo isso dividido por 19.000. Então, minha pressão baixou para 1,310 metros cúbicos. Meu volume, desculpa. Como eu quero achar, ele quer, para determinar quanto gás foi expandido, eu quero minha variação, então, eu tenho que pegar o final menos inicial, 1,310, menos 1.245. Minha variação vai ser de menos 1,245. 0,065 metros cúbicos. Ou se quiser arredondar, daria 66 metros cúbicos. E aí eu achei a minha variação de gás, quanto foi que ele expandiu aí. Ele expandiu 0,065 metros cúbicos. Dúvidas, pessoal? Dúvidas ou não? Não, professor. Ok. Então faz o seguinte, já que vocês não têm dúvida, 5 minutos para fazer esse exercício aí. Faça você mesmo. Ele fala o seguinte: um recipiente de volume fixo de 0,1 metros cúbicos. Então a gente tem o volume é igual a 0,1 metro cúbico. Ele contém 0,2 mol, ou mols, né? De um gás que pode ser aproximado da ideal. E no início, o recipiente e o gás estão a uma temperatura de 20 graus Celsius. E daí, nós tivemos uma fonte de calor que aumentou essa temperatura para 150 graus Celsius. Ele fala qual foi a variação de pressão do gás, ΔP. Podem fazer. 5 minutos dá tempo ou 10? Hã? Vamos, pessoal. Vamos acordar. E aí, 5 minutos, pessoal? Vamos lá. Wellerson, Richard, Lara, Jonas, Kleber. Então, 5 acho que dá. Vou tentar Então aqui. vai. Vai lá, vamos fazer rapidinho.
Bom, se tiver certo aqui, 2.191,2 Pascal de variação. 2000? 2.191,2. Vamos fazer as contas. Quem mais fez? Gostei do motor que você mandou. Foi a Wellerson que tá falando? Sim. Gostei do motorzinho, muito legal. Dá exemplo ótimo do que nós estamos aprendendo hoje. Bacana, legal. Ele trabalha com um pistãozinho, ele vai aquecendo e esfriando, ele vai liberando o gás, né? E vai resfriando. Legal. Você viu a eficiência dele? Eu tava dando uma olhadinha agora há pouco. 35%. É. Mas É acho que ele falou considerado bom. algo, eu não sei se ele está falando desse. Ele falou que alguns protótipos desse índice chegam a 45% em sondas espaciais e os motores a gasolina e a diesel e máquinas a vapor, eficiência entre 25% e 35%. É. Então, toda essa eficiência que a gente vê, realmente a gente perde muito calor. Ela não são motores que a gente considera eficientes, tá? Não dá para falar que é uma eficiência gigante. Mas continuam sendo motores que a gente consegue atingir um trabalho. Ou seja, você tem uma queima muito grande de combustível para uma eficiência pequena do motor, entre aspas, né? Não estamos falando de torque nem de giro, tá? É eficiência de trabalho. De quanto trabalho você consegue aproveitar dessa queima de produto, tá? Desse aumento de gás. Alguém mais fez aí, pessoal? Para conferir as respostas aí? Meu deu 2.158, professor. 2158? Isso. Tá. Ok. Bom, vou começar a fazer ele aqui. Bom, lógico que eu quero uma variação de pressão, eu preciso achar a minha pressão final e inicial, né? Bom, eu tenho a minha fórmula de pressão. Deixa eu escrever ela inteira para a gente fazer por partes. Pressão vezes volume é igual a quantidade de moléculas vezes a minha constante R vezes a temperatura. Bom, a outra vez a gente queria pressão, a gente isolou, a gente queria volume, a gente isolou V. Agora a gente quer a pressão, a gente isola P. Então vai ser quantidade de moléculas vezes a minha constante vezes temperatura dividido por volume. Ok, pressão inicial. Vamos tentar ler de novo aqui. Ele fala que a minha pressão inicial, eu tenho o líquido, vamos colocar as constantes primeiro. 2 mols não vai mudar. O volume não vai mudar. Meu R não vai mudar. O que tem que mudar aqui é minha temperatura. Então vamos lá. Se eu estou 20 graus Celsius, isso aqui vai ser 273 mais 20, certo? Que vai ser 293 kelvins. Dividido pelo volume que também não muda, 0,1 metros cúbicos. Então, vamos lá, minha pressão inicial vai ser, fazendo essa conta aí, opa, zero ponto dois vezes 8,3 vezes 293, tudo isso dividido por 0,1. Se não tiver nada errado aqui, só que vai dar 4.863,80 Pascal. Eu vou deixar o número inteiro, não vou fazer notação científica, só para a gente, depois a gente faz no final. Pressão final. A minha quantidade de moléculas não muda. A minha constante R não muda. Já vou colocar em números, tá, gente? A minha temperatura muda, que vai ser 150 mais 273. Vai ser 423. E o meu volume não muda. 0,1.
porque é o recipiente. Pressão final, 0,2 vezes 8,3 vezes 423 dividido por 0,1. Isso aqui vai dar 7.021,80 Pascal. Ok. Então, eu tenho aqui meu ΔP, que é o que eu quero, né? É meu P final, menos meu P inicial. Então, minha variação de pressão aí vai ser 7.021,80 menos 4.863,80. Então, minha variação de P vai ser 4.683,8. Sete mil e 7.021 menos... Opa, peraí que eu bati errado no negócio aqui. É 4.863,8. Isso. Ó, então isso aqui vai ser 2.158 Pascal. Ou, se vocês preferirem, aproximadamente 2,16 vezes 10 a terceira Pascal. Tá? Então tem as duas notações aí. Esse é o valor. Bateu o valor de vocês aí? Professor, positivo. Só que eu não tinha passado de Celsius para Kelvin, mas só que deu a mesma resposta. Você não tinha mudado de Kelvin para Celsius? É, de Celsius para Kelvin e deu a mesma resposta? Exato. Não era para ter dado. Foi sim. Tá. Mas ele vai dar um valor bem menor aqui. Não, deu a mesma coisa. Ué, peraí. Eu nunca fiz essa conta. Não, mas não pode ter dado a mesma coisa. Dá sim, porque a diferença é a diferença Mas não vai dar 2.158, vai dar 2, alguma coisa. Não é isso? Ó, peraí. Vou fazer aqui, ó. Com 20 graus, só que dá 332 Pascal. Quer ver? Com 150 vai ser 0,2 vezes 8,3 vezes 150. Dividido por 0,1. Será que vai dar a mesma coisa? Esse aqui vai dar 2.490. 2.490 menos... Opa. 2.490 menos 332. Ele dá a mesma coisa mesmo. Deu 2.158. Mas, ó, cuidado quando vocês forem trabalhar com graus Celsius, porque eu acho que foi uma coincidência. Porque se você fizer com graus Celsius, ele pode dar diferença aí, tá? Sempre transforma em kelvins. Ok? positivo, que eu tinha esquecido mesmo. Não, tudo bem. Realmente ele deu o mesmo valor, mas eu acho que foi meio por coincidência. Deu 2.158 mesmo. Mas sempre tem que ser em Kelvin, tá? Porque na realidade, a hora que você vai fazer a fórmula, ele vai dar em Kelvin, tá? Bom, dúvidas, pessoal? Facinho?
Professor, o R, a variável, ela não muda? Não muda, ele sempre vai ser 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Então, o nosso R sempre vai ser 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Por isso que eu falo para você que tem que usar Kelvin, por quê? Porque se está usando essa unidade Kelvin, eu não posso misturar ela com graus Celsius, entendeu? Entendi. Se eu misturar com graus Celsius, aí vira uma salada. Realmente ele deu certo aqui, mas a gente sempre trabalha com Kelvin. Sempre esse R vai ser essa constante 8,3, tá? Sempre. Sim. Bom, agora nós vamos aos 3 últimos exercícios aí, né? Esse primeiro aí a gente faz juntos, os outros 2 eu dou um tempo para vocês fazerem. Ele fala o seguinte. Professor, Oi? eu fiz a conta lá, meu deu 222,54. Sem transformar em Pascal, é só multiplicar por 10 elevado à quinta? Eu não transformei em Pascal em cima. Não, mas ele vai dar a resposta em Pascal. Entendi. Tem alguma conta errada, porque ó, você tem que ter dado esse 4.683,80 Pascal. E aqui 7.021,80 Pascal. Ah, entendi. Eu errei então na conta. Beleza. Alguma coisa está errada, conta, tá? Porque ele já dá em Pascal. Ele não deu em ATM, não. Certo. Ok? Certo, obrigado. Quer pegar os resultados aqui? Sim, professor, já Já pegou? peguei, só subtrair aqui o final, inicial e o final. Tá, Obrigado. de nada. Então vamos lá. No primeiro exercício ele fala o seguinte: uma máquina térmica é descrita como um sistema que recebe calor de uma fonte, o quê? Quente ou fria? Quente. Quente. E ela descarta o calor na fonte Fria. fria, tá? Então vamos lá. É quente e fria. Então a gente tem 3 opções aqui. Deixa eu fazer um risquinho assim. 3 opções. Ele fala que a segunda lei, já falei a resposta, é a segunda lei de termodinâmica, tá? Que é essa lei que a gente falou agora, que o trabalho é quantidade de calor quente, quantidade de calor frio. Ele fala que não é possível gerar uma máquina térmica que transforme integralmente o calor da fonte quente ou fria? Quente. Quente. Então essa aqui já não é. Então sobrou 2 opções. Quente em trabalho. A máquina térmica mais eficiente que pode ser criada é uma máquina de Carnudo. Carnot, tá? Então vamos lá. Aqui já estava descartada porque ele fala que era a primeira lei, não é a primeira lei, né? É a segunda. Então a letra correta é a letra C. Vamos lá. Rapidinho agora. Esse aqui é facinho de fazer. 10 minutos para vocês fazerem. Um recipiente conectado a um pistão contém 0,1 mol de gás à pressão constante de 1 atm. Inicialmente, o recipiente e o gás estão a temperatura de menos 20 graus Celsius, tá? Entretanto, eles estão expostos a uma fonte de calor que gera um aumento de temperatura de 110 graus Celsius. Marca a alternativa que contém o volume inicial e o final do gás, respectivamente.
Professor, a pressão aí não pode ser em ATM, né? Eu tenho que transformar ela. Isso, a pressão você precisa transformar ela em Pascal. E aí, acabaram? E aí, pessoal, acabaram aí? Pessoal, acabaram? Deu 1,07 elevado a vezes 10 a menos 3. Não, tem que dar uma dessas respostas aqui. Ah, você fez a variação? Você achou delta V, foi isso? É positivo, então eu achei já direto. Não, não tem problema. Acha V inicial e V final, você vai ter aqui a resposta que vai dar. Beleza. Quanto deu aí no seu? Aí tem arredondamento. Viu? Vamos fazer. Agora as fórmulas já estão aqui, é só fazer as contas. Vamos ver. Vai ser ponto 1. A letra B é 21,32, o mais próximo. 21,32? É. Ok. Só conferindo aqui. Então opa. Ponto 1 vezes 8,3 vezes 253 dividido
por 10 à quinta, 0,0021. Esse aqui tá certo. O outro vai ser 0,1 vezes 8,3 vezes 383 dividido por 10 à quinta. 0,003179 ou 0,0032. Então aqui é 0,021 e aqui vai ser 0,03179 metros cúbicos. Ok? Só jogar na fórmula. Agora ele fala o seguinte. Ele fala que uma máquina térmica possui eficiência igual a 0,37 ou 37% e recebe do reservatório quente um calor de 6.000 joules para funcionar. Ele fala o seguinte: qual é a alternativa que contém trabalho realizado pela máquina térmica e o calor abandonado no reservatório frio, respectivamente? Então, ele te deu a eficiência, que é 0,37, e ele te deu o calor quente, que é 60.000 joules. Ele quer o calor frio e ele quer o trabalho. Pode fazer. 10 minutinhos. Essa também é rapidinha para fazer. Vou colocar as fórmulas aqui, ó. Agora com as fórmulas aí ficou tudo facinho, né?
Acabaram aí? Acharam a resposta? Letra E. Letra E? Mais alguém? Ninguém mais fez? Ou tá fazendo? Vamos lá. Vamos começar aí. Então, ele me deu a eficiência, que é 0,37. Então, eu tenho a fórmula da eficiência 1 menos Q frio sobre Q quente. É 0,37 igual a 1 menos... o Q frio ele não me deu, o que ele quer. E o Q quente é 60.000 joules. Para isolar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Fica 0,37 menos 1. Tudo isso dividido por... multiplicado por 60.000. Acho que eu pus um zero a mais aí. Para não dar negativo. Não tem essa parte aqui. Isso aqui vai dar Q frio. Isso aqui é igual a Q frio. Q frio vai ser... $22.000? Não, Q frio deu 37.800. 60.000 vezes 0,63. $37.800. Agora, se eu já sei o que é frio, agora a gente precisa achar o nosso trabalho. O trabalho vai ser meu Q quente menos meu Q frio. Meu trabalho vai ser 60.000 menos 37.800. 60, 1, 10, 3, menos 37.800, 22.200. 22.200 joules. Ok, vamos ver o que ele pede aqui. Então ele fala, marca o alternativo que contém o trabalho realizado pela máquina e o calor abandonado no reservatório frio, respectivamente. Então, trabalho realizado, 22.200. Calor abandonado, 37.800. Então, é a letra B. Você acertou, só que você inverteu aqui, ó. O Wellerson, é você que fez? Quem que tinha feito o exercício? Foi você, Wellerson, que tinha feito? E hoje tá todo mundo mudo. É o meu. Vocês estão me ouvindo? Positivo, professor. Tá. Bom, então a resposta é a letra B, pessoal. Hoje o que a gente tinha que passar na aula é isso, tá? Então, agora nós não temos próxima aula. Agora a próxima aula já é a avaliação de vocês. Depois, para quem perdeu a primeira avaliação, tem a avaliação de substituição.
E para quem não atingir toda a pontuação, aí tem no final aí o exame, tá? Então, boa semana para vocês, bom final de semana, bom descanso, boa prova e até a próxima aula que a gente tiver junto, ok? Sexta-feira, aula normal, né? Desenho, né, professor? Sexta-feira, aula normal, desenho. Show. Tá? Até sexta tem aula normal. Quem tem desenho técnico só, amanhã temos aula também de revisão, tá? E depois na sexta-feira aula normal de desenho. Feito, pessoal? Beleza, professor. Boa noite. Ok. Então, boa noite a todos. Bom descanso e até a próxima.